Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso cronograma, vamos falar agora sobre o papel da biotecnologia na agricultura. Os objetivos da aula é mostrar a importância da biotecnologia para a agricultura, falar brevemente sobre as principais ferramentas utilizadas para aumentar a produção agrícola e dar alguns exemplos relacionados a esse campo de estudo. A evolução das práticas agrícolas, elas visam o uso do solo para a produção de plantas e a criação de animais, e desde os primórdios houve uma seleção por plantas mais produtivas. Então o milho ele começou a ser cultivado de 5 a 7 mil anos atrás e ele foi originado do cruzamento acidental com o teossinto, que deu origem ao milho moderno. Então, no século XVIII, teve a integração das atividades agrícolas e a criação de animais, originou então uma nova agricultura, com o uso de esterco como fertilizante e práticas de rotação de cultivo. Então, aqui o teossinto, esse seria então o milho primitivo e o que é o milho hoje. Então, vejam que a espiga era o tamanho de uma moeda, e hoje olha a moeda comparada com o tamanho de uma espiga. Então, houve uma tremenda evolução, inicialmente por seleção de variedades mais produtivas e depois por outras técnicas que a gente vai ver algumas delas na aula de hoje. Aí no século XIX, a preocupação com requerimentos nutricionais das plantas e com enfermidades que afetavam cultivos animais, isso fez com que aumentasse a produtividade também. E no século XX, então, o uso do trator substituindo a tração animal, diminuiu a necessidade de produzir rações, liberando então a superfície da produção de feno e aveia para outros cultivos. Com a aplicação das leis de Mendel e a teoria cromossômicas da herança genética, iniciou-se uma nova era no melhoramento de vegetais e animais. O cruzamento entre duas linhagens puras de milho origina um híbrido, semelhante às linhagens parentais, mas com qualidades superiores. Essa propriedade, denominada de heterose ou vigor híbrido, permite a produção de plantas mais produtivas e homogêneas, o que facilita então a colheita mecânica. A partir de 1920 surgiram as primeiras empresas comerciais a explorar então essa característica da heterose do milho. Então, basicamente você tem a linhagem A, a linhagem B, elas são cruzadas. Depois a linhagem C com a linhagem D são cruzadas e se multiplicam então as plantas híbridas, obtendo então um milho híbrido, onde ele vai ser mais produtivo e uniforme, facilitando o processo de colheita. A hibridização contribuiu sobremaneira para o aumento da produção, mas com a perda do efeito de heterose, houve uma diminuição da produtividade das plantas híbridas. Então, de tanto fazer esse cruzamento, com o tempo, houve outros problemas relacionados a isso, então houve uma diminuição e teve que se buscar outras formas para aumentar a produtividade. E a outra questão também é que o agricultor passou a comprar anualmente as sementes, ao invés dele guardar as sementes de um ano para o outro, ele passou então a comprar. E o melhoramento das plantas passou a depender daqueles que produziam sementes. A década de 60 ela foi marcada pela Revolução Verde, ela salvou da fome mais de 1 bilhão de pessoas, ela fez com que o agrônomo Norman Borlaug recebesse o Prêmio Nobel da Paz em 1970. Ele ganhou o prêmio porque ele desenvolveu uma variedade de trigo de alto rendimento resistente a doenças causadas por fungos. Isso permitiu aumentar a quantidade de alimentos e contribuiu para a paz mundial. O desenvolvimento e o cultivo de variedades melhoradas geneticamente dobrou a produção de cereais com a irrigação, mecanização, fertilizantes e pesticidas. Mas o alto custo de fertilizantes e pesticidas e a aplicação excessiva trouxe problemas ambientais, sociais e de saúde. A necessidade de grandes investimentos para mecanização e produtos químicos fez com que pequenos agricultores não usufruíssem de fato da Revolução Verde. A crise do petróleo de 1980 ela trouxe grandes empresas transnacionais ao setor de sementes, de inseticidas e fertilizantes.
A injeção de recursos do setor privado em pesquisa e desenvolvimento permitiu a introdução da engenharia genética na agricultura. A nova tecnologia facilitou a obtenção de plantas mais produtivas ou com novas propriedades. E hoje essa tecnologia está inserida na semente. Bom, as plantas transgênicas, elas foram comercializadas a partir de 1996. As principais plantas transgênicas cultivadas são soja, milho, canola e algodão. Elas geralmente possuem tolerância a herbicidas ou resistência a insetos. E a área semeada com as plantas transgênicas, ele vem crescendo, a nível mundial, principalmente no Brasil. O melhoramento ele é baseado na reprodução seletiva entre indivíduos de uma mesma espécie. A variação interespecífica é limitada. O método clássico envolve a indução aleatória de mutações por agentes físico-químicos. O mutante obtido ele é cruzado por várias gerações com um dos tipos parentais, o processo chamado de retrocruzamento, até que este incorpore as características desejadas, que nós chamamos de introgressão gênica. Esse processo ele demora de 5 a 15 anos e, quando finalizado, o gene selecionado estará acompanhado por outros desejáveis ou não. Então, por exemplo, 2 variedades comerciais de batata que foram obtidas por esse método, elas tiveram que ser retiradas do mercado devido ao alto conteúdo de alcaloides característicos das plantas selvagens. O outro processo, alcançado na indução de mutações é chamado de TILIN, the Target Induced Local Lesion in Genomes, e na seleção por marcadores moleculares, o que facilita a obtenção de novas variedades, como a batata Amflora. A genômica trouxe avanços notáveis, como a identificação de 40 genes de resistência a patógenos do tomate reunido em um único genótipo. Mas esses casos são de genes pertencentes à mesma espécie. A multiplicação do número de cromossomos, um processo chamado de poliploidia, acontece de maneira espontânea nos vegetais, seja por não disjunção dos cromossomos ou por uma falha no processo de citocinese. Ao longo do processo evolutivo, duplicações dos lotes cromossômicos originais, autopoliploidia, ocorreram em várias espécies que são cultivadas atualmente, tais como a batata ou a cana-de-açúcar. A multiplicação dos lotes cromossômicos pode ocorrer em híbridos interespecíficos, poucos férteis ou estéreis, restaurando a fertilidade e gerando uma nova espécie, diferente de ambas as linhagens parentais, um processo chamado de alopoliploidia. Este mecanismo deu origem a plantas como trigo, couza, aveia, tabaco, algodão e café. A descoberta da colchicina, em 1935, uma substância que interfere com a formação dos fusos mitóticos, permitiu a criação de novas espécies poliploides. A hibridização do trigo e do centeio, seguida de uma duplicação cromossômica, originou triticale, uma planta que reúne a qualidade do grão do primeiro, a qualidade do grão do trigo e a rusticidade do centeio. Outra forma de alterar o número de cromossomos é a cultura de enteras, que é essa parte superior aqui das plantas. Você vai obter plantas haploides. Essa tecnologia permite identificar mutantes recessivos e obter rapidamente variedades diferentes por hibridização ou duplicação cromossômica. A engenharia genética. À medida que a distância entre as espécies aumenta, os cruzamentos se tornam cada vez mais difíceis. Então, a transferência dos genes ela pode exigir o uso de técnicas complexas, como a fusão de protoplastos e o cultivo de embriões. Qual a diferença da planta obtida por cruzamento seletivo e por engenharia genética? Então, no cruzamento seletivo, genes da mesma espécie, de uma espécie muito próxima, se introduzem de maneira aleatória na planta. Já na engenharia genética, se incorpora diretamente um transgene, isto é, uma construção gênica que pode provir de uma espécie distante. Quais são as etapas para a construção de uma planta transgênica? Começa com o isolamento e caracterização do gene de interesse, o que nós chamamos de transgene, e a construção de uma estrutura genética complexa, que vai permitir, então, essa transferência.
A construção genética é transferida às células receptoras por algum dos métodos possíveis, eletroporação, biopalística, e as células transformadas são recuperadas, procedendo-se então à regeneração das plantas mediante as técnicas de cultivo in vitro. Mediante técnicas bioquímicas e pela detecção de marcadores moleculares, constata-se a transferência gênica, assim como o número de cópias e o lugar em que essas se integraram no genoma. Acabada a etapa de laboratório, inicia-se então os testes controlados em caso de vegetação. Após os testes, dá-se início então à liberação planejada no ambiente, abrangendo o cultivo das plantas transgênicas em experimentos protegidos e testes de campo. A liberação do cultivo dependerá da autorização da legislação local, geralmente bastante restrita a esse respeito. No Brasil, essa autorização é dada pelo CTN-Bio. Então aqui está um resumo das etapas. Então ele começa lá com a transformação, a regeneração das plantas, caracterização molecular bioquímica, avaliação do valor agronômico, introgressão de uma linhagem comercial de elite, obtenção da variedade transformada geneticamente, experimentos protegidos e testes de campo, autorização para o comércio e liberação. Plantas transgênicas. A história mostra que as plantas cultivadas pouco têm a ver com as que lhe deram origem, a exemplo do milho e o teossinto que nós mostramos no início, sendo o resultado de milhares de anos de seleção artificial pelo homem. Em relação aos métodos tradicionais, as biotecnologias modernas permitem a transferência de genes entre espécies, facilitam sua identificação na progênie e aceleram o processo seletivo. O princípio da precaução. Poucas tecnologias suscitaram tanta polêmica como a introdução de organismos geneticamente modificados na agricultura. A construção de uma planta transgênica exige o consenso de muitas pessoas que participam no processo e a aprovação da autoridade correspondente, além do conhecimento e anos de trabalho. Parte da opinião pública considera que as plantas transgênicas não deveriam ter sido introduzidas na sociedade, enquanto existir a mínima suspeita de risco. Parte dessa hostilidade às plantas transgênicas se apoia no princípio da precaução, que pode ser entendido de diversas maneiras. Ele é regido pela seguinte lei de biossegurança. Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. De modo a proteger o ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Diferente da prevenção, que trata de riscos conhecidos, a precaução contempla riscos potenciais. Mesmo havendo incertezas ou falta de unanimidade entre estudiosos, o princípio da precaução demanda ações concretas para a proteção do ambiente. Por outro lado, o princípio 10 da mesma declaração diz a melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação do cidadão interessado no nível nacional. Cada indivíduo deve ter acesso adequado às informações. Os Estados devem facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, dando acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos e a compensação e reparação em caso de danos. A responsabilidade pela tomada de decisões ela não é exclusiva de um grupo de indivíduos, sejam eles cientistas, administradores, empresários, políticos ou comunicadores. Ela terá que ser democraticamente assumida por um grupo heterogêneo que represente os interesses da sociedade, mesmo tendo que abrir as portas ao marketing, aos lobbies e à pressão de grupos políticos, ambientalistas ou não. A lei da biossegurança. O princípio da precaução também é visto como obstáculo ao progresso de uma tentativa de protecionismo. A formalização do princípio mediante uma estrutura jurídica, como a lei da biossegurança, assim como o estabelecimento de normas, regras e procedimentos claros, é a melhor maneira de gerenciar o desenvolvimento tecnológico, minimizando os riscos correspondentes. As plantas biotecnológicas atuais, elas contêm transgênios que visam modificar suas propriedades agronômicas ou melhorar suas qualidades nutricionais, industriais, ambientais. Poderiam escapar dos limites do plantio e suplantar as plantas silvestres, tornando-se invasoras?
Já existe, né, o histórico de plantas ornamentais que se transformaram em pragas quando introduzidas, né, de maneira inadvertida em um ambiente, né? A lantana na Austrália e o curte nos Estados Unidos são dois exemplos. Para evitar isso, algumas características hereditárias são eliminadas nas plantas cultivadas por serem fatores indesejáveis. Então, dormência da semente, plasticidade fenotípica, crescimento indeterminado, florescimento e produção contínua de sementes. Então, essas características são removidas das plantas transgênicas. Aqui a lantana e o cúdio e o rododendro, né, que se tornaram pragas em outros ambientes. Os principais grãos transformados é soja, canola, milho e algodão, e as propriedades agronômicas transformadas é a tolerância a herbicida, resistência a insetos, resistência a vírus, amadurecimento tardio, conteúdo e qualidade do óleo, tolerância à seca e à salinidade. O aumento da produtividade dos cultivos é fundamental, né? Porque isso corresponde, traz, né, aumento da produção de alimentos e aumento das exportações que geram mais divisas. Bom, vamos falar então dessas principais características modificadas nas plantas transgênicas. A tolerância a herbicidas. O crescimento das ervas daninhas no campo é prejudicial por dois motivos. Ele compete então pelos mesmos nutrientes e contamina a colheita. Então, para eliminar, se aplica então herbicida antes do plantio, com envolvimento prévio do solo, que pode acelerar a erosão. Como uma planta tolerante ao herbicida, basta semeá-lo e aplicar herbicida depois da germinação, que facilita o manejo. O glifosato é um herbicida não seletivo mais utilizado, presente em vários produtos comerciais, como Roundup. Sua ação inibitória sobre sistemas enzimáticos exclusivamente vegetais permite eliminar as ervas daninhas anuais e perenes. Considerado pouco tóxico, entre aspas, em caso de exposição oral e inalação, o glifosato é degradado rapidamente no ambiente. Sementes de plantas tolerantes ao glifosato são comercializadas com o nome de Roundup Ready. Aqui mostrando como é que é a estrutura química do Roundup e como que ele age. Quais são as vantagens das plantas geneticamente modificadas, né? Então, a diminuição da aplicação de agroquímicos tradicionais no cultivos, que favorece a conservação de recursos ambientais. Outra vantagem das plantas transgênicas, né, sobre as plantas silvestres, está na presença de um agente seletivo no qual elas agem, né, no qual elas sejam tolerantes. Então, sem o herbicida, as plantas geneticamente modificadas não têm nenhuma vantagem sobre as plantas silvestres, nem conseguem competir com estas no ambiente natural. O fluxo gênico. O fluxo gênico, em sentido contrário, é preocupante. Plantas silvestres tolerantes a herbicidas poderiam competir no terreno com as plantas cultivadas, tornando-se ervas daninhas. Algumas plantas, como a trapoeraba, elas são naturalmente resistentes, né, ao glifosato. Admite-se a aparição de resistência em pelo menos 15 espécies causadas pela transferência do gene das plantas cultivadas às plantas silvestres. Aqui é trapoeraba, que é naturalmente resistente ao glifosato. No Brasil, há relatos sobre resistência ao glifosato no azevém e na buva. A aparição de plantas resistentes ao glifosato é preocupante. Após 10 a 20 anos de uso intensivo, é inevitável o aparecimento de plantas silvestres tolerantes. Contudo, o agricultor pode retardar a aparição dessa tolerância mediante algumas ações preventivas. Que o azevém e a buva, que são resistentes ao glifosato. Quais são essas ações preventivas? Rotar as culturas, evitar o uso repetitivo do mesmo herbicida, aplicar as doses adequadas em condições meteorológicas propícias, acrescentar outras modalidades de controle. Outra alteração agronômica, né, que é inserida nas plantas transgênicas é a resistência a insetos. Os insetos causam quebras, né, de safra estimada em 20 a 40% das colheitas. O controle com inseticidas tem causado problemas no ambiente e na saúde humana. Métodos alternativos, como a toxina do Bacillus thuringiensis, né, um micro-organismo do solo, são utilizados. Uma vez ingerida pelos insetos ou lagartas, a toxina age no sistema digestório, matando-os em poucos dias. E para o ser humano, ela não tem nenhum efeito, né? Então, Bacillus thuringiensis, essas toxinas, elas estão na forma de cristais, por isso que elas são chamadas de proteína CRI.
E para elas se tornarem ativas no intestino da lagarta, ela precisa de um pH alcalino, que é muito diferente do nosso pH do estômago, que é ácido. E uma vez lá, ela vai então se tornar ativa e vai atravessar então, né, o citoplasma ali das células e vai causar lise celular, matando, né, então a lagarta. O gene codificador da toxina do Bacillus thuringiense é transferido às plantas e estas passam a produzi-la diretamente. Denominadas plantas BT são comercializadas com diferentes nomes. Existem diversas versões do gene CRI que codifica toxinas muito específicas e efetivas em diferentes ordens de insetos. Uma das vantagens das variedades BT sobre as variedades convencionais está na menor quantidade de micotoxinas, aflotoxinas e fumicina perigosas para a saúde humana, em função da diminuição da contaminação por fungos dos ferimentos causados por inseto. É claro que também pode surgir insetos resistentes, então todo inseticida age como agente seletivo, sendo inevitável para a aparição de insetos resistentes. Para evitar ou retardar a aparição de larvas resistentes à toxina do BT, existem duas estratégias. Pode-se eliminar diretamente o inseto mediante a variedades BT que produzem uma quantidade maior de toxina, que é a dose aplicada normalmente, ou usar áreas de refúgio, né? Então você semeia junto com variedades transgênicas, variedades convencionais, em espaços pré-determinados, que são chamados de refúgio, onde os insetos não entram em contato com a toxina. Isso diminui a manifestação como uma pressão seletiva menor, que mantém a sensibilidade ao inseticida em uma proporção considerável da população. É muito utilizado nas lavouras de algodão e milhos BT. Bom, como é que se dá a transferência da resistência aos insetos? O risco da polinização cruzada depende da espécie, sendo mais fácil de acontecer no milho, em que o pólen se dispersa levado pelo vento, do que na soja ou no trigo, que é a autofecundação. O tamanho dos espaços ou corredores de isolamento depende das características reprodutivas da espécie em questão e de fatores ambientais como o vento. A probabilidade de ocorrer o fluxo gênico aumenta se houver espécies silvestres compatíveis próximas. No Brasil, onde existe variedade silvestre de algodão, o CTNBio delimitou zonas de exclusão para o cultivo de algodão BT. Bom, a terceira característica agronômica modificada é a resistência aos vírus. Então, a resistência a vírus se dá pela transferência de uma parte do genoma viral à planta a fim de inibir a sua reprodução. A produção em excesso da proteína do revestimento viral, né, o capsídeo, inibe a síntese de seu material genético. Essa tecnologia já foi utilizada para erradicar viroses da batata, da beterraba, do pepino, do tomate, da couve-flor e do melão. Né? Então, você pega lá um fragmento do gene viral, né, insere ele na planta e a planta vai passar, então, a produzir essa proteína viral que vai evitar, então, que a planta seja infectada pelo vírus. Além dessas características principais, a gente pode ter eventos combinados ou plantas chamadas piramidadas. O que é isso? Né? São plantas que apresentam vários eventos combinados. Então, ela tem tolerância a 2 herbicidas, tolerância ao herbicida e resistência a inseto, resistência a 2 tipos de inseto, um que ataca a raiz e outra parte superior. Tem o milho, por exemplo, tem 8 genes, né, para o controle de pragas do solo, tolerância a herbicidas para o controle de plantas daninhas. Além dessas qualidades que a gente, né, as qualidades que a gente apresentou, também há modificações em relação às qualidades nutricionais. Então, as plantas transgênicas com modificações de propriedade que interessam ao consumidor e indústria. Melhoramento da qualidade nutricional, redução de alérgenos, modificação do tempo de conservação e das características organolépticas e adequação ao processamento industrial de óleos e amidos são algumas dessas modificações. A canola e o arroz dourado, né? Uma variedade chamada Tower de Brassica napus recebeu o nome de canola, Canadian Oil Lawast. Trata-se da couza, uma planta, né, oleaginosa, que a modificação genética tornou combustível ou diminuiu o teor de ácidos graxos saturados. E também tem um arroz com a vitamina A, chamada de Golden Rice. Ele recebeu a inserção de 2 genes de narciso e um gene bacteriano que deu origem a um grão amarelado contendo beta-caroteno, que é precursor da vitamina A. Por isso, Golden Rice. Também tem a soja vistive e o milho com fitase, né? Então, essa soja vistive, com baixo teor de ácido linolênico,
torna o óleo mais estável e dispensa a hidrogenação, uma fonte de gordura trans. E na China foi desenvolvido, né, o milho com fitase para integrar as rações animais. A gente já falou sobre o papel da fitase nas rações animais. Esse milho permite, então, a assimilação dos fosfatos pelo suíno, melhorando a produtividade do rebanho e diminuindo a poluição ambiental. E também há interesse em transformar as plantas em fábricas biológicas. Né? Fábricas biológicas são plantas para produção de fármacos, vacinas e plásticos. Para evitar contaminação acidental dos alimentos, essas plantas são cultivadas em confinamento e processadas separadas das plantas comuns. No caso de medicamentos, as proteínas extraídas e purificadas são utilizadas pela indústria farmacêutica. Os cultivos biotecnológicos no mundo. Então, as primeiras plantas transgênicas elas surgiram em 1995, a resistência, e depois em 96, tolerância a herbicidas, né? E aqui estão os números de hoje, né? O que são mais produzidas. Então, o algodão, né? Corresponde a 94%, né? A soja, o milho, né? Então, vejam que a maioria dos cultivos hoje são de culturas transgênicas. Os cultivos biotecnológicos possibilitaram, então, aumento da produção agrícola e melhorar as condições econômicas para os agricultores. Os problemas de saúde causados pela contaminação ambiental com agrotóxicos diminuíram em função de uma redução na aplicação de inseticidas e melhoraram a vida dos agricultores ao permitir que eles dediquem mais tempo ao cuidado dos filhos e outras atividades. Bom, biotecnologia e agricultura. Alguns fatos comprovam os benefícios como a redução de danos no ambiente, além da incorporação de técnicas como rotação de cultura, adubação verde, manejo de pragas, plantio direto com a cobertura de superfície e medidas governamentais como as leis regulatórias. É possível a coexistência entre cultivos convencionais e biotecnológicos? Né? É possível porque eles ocupam diferentes faixas de mercado e crescem em função das oportunidades econômicas. A proporção de variedades convencionais e biotecnológicas varia nos principais cultivos. Ela é mais presente, né, na soja, algodão, milho e canola, como já vimos, e mais presente em outras. A contaminação de um cultivo convencional por um cultivo biotecnológico acarreta perdas consideráveis para o agricultor. Os meios de contaminação mais comuns é a fecundação, autopolinização e polinização cruzada. No entanto, medidas de proteção tomadas, né? Então, distanciamento dos cultivos, manutenção de faixas de exclusão, né? E testes de controle de qualidade. Os modelos de regulação dos cultivos tradicionais, orgânicos e biotecnológicos são considerados de boa índole econômica, porque dão ao agricultor a possibilidade de escolher a mobilidade que melhor lhe convier. Não envolve biossegurança, porque esta é analisada no momento da aprovação da variedade biotecnológica, uma vez satisfeitas as normas legais. Ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Seguem as sugestões de leitura. Não deixem de verificar o capítulo livro relacionado à aula. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.